Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa necessaire muito legal. Olha como que ela é. Ela vem com essa necessaire aqui, que é removível. Olha que bacana, tem um espaço muito bom para colocar algumas coisinhas. Aí você pode agregar valor aí colocando uma toalhinha e aí personalizar essa toalhinha. E vem com um bolso também para colocar escova de dente, pasta de dente e outras coisas de higiene. Então é bem legal essa necessaire, vende bastante, é uma ótima opção de presente, ainda mais agora para o final de ano com amigo oculto, Natal. Então é bem legal, bem facinha de fazer, são muitos detalhes, mas é fácil de fazer, tá? São muitas etapas, mas é facinho de fazer. Então se você quer aprender, é só continuar nesse vídeo. Então, de material que vamos precisar, de viés, aproximadamente 1,20 m. Eu tô usando esse aqui de tecido, que é da própria estampa. E tem um vídeo aqui no canal ensinando a fazer, inclusive. É uma dica para quem quiser fazer, é só utilizar aqui um quadrado de 22 por 22. Eu vou deixar linkado o vídeo que ensina a fazer o viés aí no finalzinho, tá? Vamos precisar também de um botão de imã, esse aqui é para lapela, e 2 botões, eu tô usando aqui o de Rita número 12, para prender a necessaire no corpo da peça, mas se você quiser usar também o de imã, pode. Inclusive também, se você quiser utilizar o de Rita na lapela, também pode, fica a critério. Vamos precisar de 2 cursores e 2 zíperes de 26 centímetros. Aqui, para o corpo da peça, a gente vai precisar de um tecido principal de 30 por 22, e aqui eu já estruturei ele na manta. Vamos precisar de um plástico e um tecido de forro, também 30 por 22. E aqui o plástico você corta um pouquinho maior, porque a gente vai costurar esse plástico nesse tecido de forro, então é bom que ele seja maior para facilitar a costura. Vamos precisar de 2 tecidinhos aqui para fazer a lapela, de 12 por 12, e aqui a manta também. Aqui 2 tecidos, um principal e um de forro, de 13 por 22, para fazer o bolso. E esse aqui, 13 por 22, uma vez no plástico, esse aqui é o 0,20, para fazer o bolso de plástico. Aqui, 4 tecidos, de 4 por 25, 4 pedacinhos, como se fosse um viés, pra gente fazer acabamento tanto na necessaire, quanto no bolso de plástico e no bolso de tecido. Então, 4 por 25, 4 vezes. Pra necessaire, um plástico 0,30, ele tem que ser um pouquinho mais grosso, 26 por 22. E se você quiser aí compor sua peça com uma toalhinha pequenininha, essa daqui tem 24 por 38. E aí, se você quiser colocar aqui também um tecido, seja da estampa principal ou outra que combine, também pode. Eu vou ver aqui ainda o que eu vou fazer, quem quiser pintar também pode, bordar, enfim, aí fica a critério de vocês. Então, eu vou começar a peça pela lapela, com os 2 tecidinhos de 12 por 12. E aí, eu já fiz uma marcação aqui da lapela que a gente vai costurar. Eu peguei aqui um papelzinho cartão, 10 por 10, e arredondei aqui nas pontas, tá? E aí, eu fiz aqui a marcação no verso de um dos tecidos. E aí, feita a marcação, a gente vai colocar direito com direito e aqui por baixo a manta e passar uma costura daqui, iniciando por toda a volta e terminando aqui. Aí, você dá sempre um retrocesso aqui nessas 2 pontinhas, tá? E deixa aqui sem costurar, porque é onde que a gente vai desvirar. Lá, pra arredondar aqui, você pode usar um conezinho, eu tô usando um conezinho aqui de linha, que dá certinho aqui pra arredondar, tá? E aí, feita a costura, quem tiver tesoura aí de picote, só cortar aqui, ou quem não tiver, só dar uns piques aqui nas pontinhas, onde tem a curvinha, e cortar. Aí, desvirado, eu vou passar uma costura aqui de segurança na beiradinha aqui. Feita a costura de segurança, a gente vai colocar agora o botão de imã, uma parte do botão. Eu vou utilizar essa parte mais fininha.
A outra é essa que tem o encaixe. Então, eu vou utilizar a outra, que tem o pininho aqui, tá? E aí, onde que eu vou colocar? Vou medir no meu molde aqui. Eu já fiz aqui um furinho, pra me facilitar. Ele é 2 centímetros, tá? 2 centímetros daqui pra cá. Se você quiser também fazer, eu já furei aqui. Que aí, eu só coloco aqui em cima. Faço uma marcação aqui. E aí, pra colocar essa partezinha aqui do encaixe, eu gosto de colocar um pedacinho de manta aqui por cima. Pra ficar fofinho, né? Não ficar grosseira essa parte aqui. Então, eu pego um pedacinho de manta, corto aqui nos encaixes certinho. Então, fica assim a lapela, tá? E agora, a gente vai pegar o zíper, um tecido do bolso, o tecido principal, o tecido de forro. Vai pegar o direito aqui do zíper, colocar pra baixo, aqui no tecido principal. Pegar o forro. Se o seu forro tiver estampa, você coloca a estampa para baixo. E aí, passa uma costura aqui. E aí, costurado, a gente desvira e passa uma costura de segurança aqui para rebater. Depois de rebatido, a gente vai pegar uma parte daqueles tecidinhos de 4 por 25, e aí eu passei o ferro aqui, dobrei aqui as duas partes e fiz como se fosse um viés mesmo, e vou costurar aqui, mas eu vou costurar. Vou encaixar aqui, deixa eu só encaixar primeiro que aí eu falo pra vocês. Então, a gente vai fazer 2 costuras. A primeira costura, eu vou costurar aqui, bem na beiradinha, pregando esse tecido no zíper. A segunda costura, que vai ser aqui nessa outra pontinha, a gente vai pregar lá no corpo da peça. Que eu prefiro pregar primeiro o viés aqui do que pregar ele direto lá no corpo. Tá? Então, depois de costurar aqui, a gente já pode colocar o cursor. Então, costurei aqui bem na beiradinha. E a outra costura que vai ser aqui, a gente vai costurar lá no corpo da peça. Agora, eu vou colocar já o cursor. Então, depois de colocar o cursor, a gente reserva essa parte. Vamos pegar agora o plástico, o menorzinho, que é o bolso, o segundo bolso também, um pedaço daquele tecido de 4 por 25, fiz a mesma coisa. E aí, a gente vai fazer o acabamento aqui em uma das pontas. Colocar aqui e passar uma costura. Então, agora é só costurar aqui na beiradinha esse viés aqui no plástico. Então, costurado, a gente vai reservar esse pedaço também. Agora, a gente vai pegar o tecido de forro e o plástico. E aí, você toma cuidado pra deixar esse tecido aqui bem limpinho, pra não ficar sujeira por baixo dele, que a gente vai costurar esse plástico aqui por cima, tá? Então, só passar uma costura aqui de segurança por toda a volta. E aqui, eu vou trocar meu calcador por um de plástico, que aí vai facilitar aqui pra costurar, tá? Se você tiver um, você troca. Outra dica para costurar esse plástico no tecido é aumentar o ponto. Eu coloquei aqui no 4, e aí ele desliza melhor também, tá? Agora é só cortar o excesso aqui de plástico. Agora, a gente vai fazer as marcações para colocar os bolsos, tanto o bolso com zíper quanto aquele bolso de plástico. Então, eu vou pegar aqui na pontinha de cá para cá 12 centímetros e daqui para cá 12 centímetros. Aí, você faz uma marcação. Eu vou fazer ela bem na beiradinha aqui, ó. Feitas as marcações de 12 centímetros, daqui pra cá 12 e daqui pra cá 12, a gente vai colocar o bolso. Então, vai pegar o bolso do zíper e aquela costura que a gente vai fazer
nessa pontinha agora. Você centraliza direitinho aqui nas marcações que você fez, passa uma costura aqui prendendo esse bolso no corpo aqui da peça. E depois você pode desvirar e passar a costura aqui pra fechar esse bolso. E aí, da mesma forma, do lado de cá, o bolso com plástico. A gente vai colocar. E aí, a diferença é que esse bolso aqui vai ficar aberto. Então, você só vai passar a costura aqui por cima. Então, costurado o bolso, a gente vai pregar a lapela agora nesse tecido aqui principal que tá com a manta. O que eu tenho que ter em mente? Que vai ser assim, eu vou pegar aqui o meu tecido principal pra baixo, colocar o corpo aqui pra cima, e a minha lapela, ela vai vir aqui, com o botão virado pra cima, porque ela vai fechar assim, certo? Então, a minha lapela, ela tem que ser costurada com o botão pra cima. Então, eu vou achar o meio dessa lapela, dou um pique aqui, acho o meio aqui, dou um pique e costuro essa lapela aqui. Então, vamos trabalhar agora com a nossa necessaire de plástico, porque a gente precisa dela pronta para fazer as marcações aqui dos botões, para pregar e depois finalizar a peça, tá? Então, você reserva essas duas partes e aí pega seu plástico com seus dois pedacinhos de tecido que sobraram, o zíper e o cursor também. Então, o que a gente vai fazer? Também já fiz essa marcação aqui, como se fosse o viés, tá? Nos dois pedacinhos. E aí, eu vou costurar aqui. Vou pegar o direito aqui do tecido, colocar aqui no direito do zíper, com ele aberto, e vou passar uma costura aqui. E a mesma coisa do outro lado. Pego o outro, e aí você deixa os dois certinhos e passa uma costura aqui. Vou pegar agora o meu viés, vou dobrar ele ao meio, que já tá com a marcação, né? Vou pegar aqui o plástico e aí você pega a medida de 24 centímetros. Vai colocar aqui e dobrar. E aí sim passar uma costura aqui. E aí, você passa duas costuras, uma aqui em cima e a outra embaixo, tá? Pregando esse tecido aqui no forro. E agora, a gente destaca esse zíper e faz a mesma coisa do lado de cá. Dobro ele ao meio. E aí, encaixo aqui. E passo a costura. Então, costurado, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o lado avesso dele, com os dentinhos pra baixo, e vou colocar o cursor com ele pra baixo. E aí, normalmente, a gente coloca com ele aqui pra cima. Eu vou virar e encaixar agora, que ele tá do lado avesso, né? E encaixar meu cursor, porque aí já fica a peça do lado avesso, fica mais fácil. Aí, você passa uma vez e agora passa novamente. E deixa ele centralizado. Então, colocado o cursor, a gente vai fazer caixinhas de leite aqui nessa peça, nas duas pontas. Caixinhas de leite de 1,5 centímetro. E aí, eu cortei, pra facilitar, cortei um papelzinho com 1,5 centímetro de um lado e do outro. E aí, eu vou ajeitar a pontinha aqui, aí você coloca o zíper com o zíper, pode colocar um grampo aqui, pra não sair do lugar. E embaixo, você
Coloca aí o seu papelzinho e faz a marcação. Depois só cortar. Cortei as caixinhas de leite e antes de fechar, a gente vai fechar as duas laterais. Então, você pega aqui, costura aqui de cima, e aí você toma cuidado aqui, passa bem devagarzinho, mas não deixe de passar e dar um retrocesso pra não quebrar a sua agulha, mas a gente precisa passar aqui por cima. E aí, você também dá um retrocesso aqui, tá? No final dos dois lados. E aí, gente, eu passei a costura aqui duas vezes, tá? Pra ficar bem reforçado, porque aqui a gente não tem acabamento, tá? Vai ficar assim com a costura aparente mesmo. E outra coisa que eu esqueci, eu acabei fazendo antes, é a caixinha de leite. Na verdade, a gente faz ela agora, depois dessa costura aqui, porque a gente tem que considerar essa margem aqui. Então, eu vou só colocar de novo aqui e puxar um pouquinho, cortar mais um pouquinho aqui pra frente, tá? Então, vocês colocam a caixinha de leite depois de costurar a lateral. E aí, eu vou só... Agora sim, a gente já pode fechar. Eu vou cortar esse excesso aqui. Agora, a gente já pode fechar. E aí... Aqui. E aí, é só fazer uma costura também bem reforçada, passa várias vezes a costura aqui pra fechar, tá? De um lado e do outro. E aí, se vocês quiserem dar acabamento aqui com viés, podem fazer também, tá? Que eu prefiro deixar assim mesmo. Aí, eu só queimo as pontinhas aqui. Agora é só desvirar. Então, agora a gente vai pegar o corpo da peça e vai colocar os botões, Rita. Então, vai ser duas partes iguais aqui e as duas partes iguais aqui na necessaire. Então, como é que a gente vai fazer? Vai pegar o meio, aí você marca o meio aí da sua peça, faz um risquinho aí, os dois lados, e aí desse meio pra cá, você marca 5 centímetros, faz uma marcação, e daqui pra cá, 5 centímetros também. E faz uma marcação, que é aqui que vai ficar, vão ficar os botões. E furar aqui. Agora, eu vou pegar minha necessaire e vou colocá-la aqui. E aí, você alinha direitinho aí, mais ou menos. Eu acho que vai dar um dedo pra cada lado aqui, eu acho que fica bom. Aí, você só marca aqui pra você conseguir furar, tá vendo? Então, você aperta pra você conseguir obter a marcação. E aí, é só pregar. Esse aqui costuma ser mais difícil, mas dá certo, tá? Então, a cabeça do botão fica pra dentro. Então, agora é a hora da verdade, a gente coloca e faz os testes pra ver se não vai soltar. Então, pra gente finalizar, você pode soltar ela aqui. Então, agora a gente já pode finalizar. A gente vai pregar aqui o corpo junto com a parte principal. E aí, a lapela fica aqui do lado do bolso.
a gente vai passar uma costura por toda a volta aqui. Eu gosto de deixar aqui aberto, porque a gente tem que pregar ainda o botão de imã aqui. Mas aí eu gosto de pregar aqui primeiro, colocar na necessaire, e aí simular algumas coisas aqui dentro pra eu ver a medida que eu tenho que colocar aqui o meu imã, tá? Então, costurei aqui do lado, deixei aberto e agora eu vou colocar nessa serra. Só pra simular que isso aqui é mais pra um kit de higiene, né? Pra colocar as coisas aí de creme dental, pasta de dente. Eu só coloquei uma cola aqui, só pra dar um volume, pra eu saber mais ou menos o tamanho da lapela ali. Eu consigo saber mais ou menos aqui onde que eu vou colocar o meu botão. Então, eu acho que eu vou só suspender um pouquinho aqui. E a marcação aqui vai ficar mais ou menos 3,5 centímetros, tá? 3,5 centímetros você coloca aí o seu botão. E aí, você vê se tá centralizado direitinho. E manda a brasa na colocação do seu botão. Agora, para finalizar, a gente vai colocar o viés. Então, é só colocar o viés, passar a costura aqui por toda a volta, desvirar, rebater e tá finalizado aqui a nossa peça, tá? Tá prontinha a nossa peça, belíssima, muito útil, muito legal essa peça. Você encaixa aqui direitinho, e aí lembrando que você pode colocar aí uma toalhinha para agregar valor, né? Fazer uma decoração aqui e oferecer aí para os seus clientes, que é uma peça bem legal, bem útil. Então, se você gostou, deixe aí seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima!